A rocha desabou com um estrondo que pareceu o fim de tudo, me lançando contra as paredes úmidas da gruta na Serra de Aire. A dor explodiu na minha perna direita como se um ferro em brasa tivesse perfurado o osso, e eu gritei sem conseguir conter o som que ecoou nas trevas. Quando a poeira baixou e a luz fraca da lanterna caída iluminou o rosto dele, eu vi André Silva, meu rival de anos, com o braço torcido e os olhos flamejantes fixos em mim. Você sempre me odiou porque me ama, Tiago, e agora não pode mais fugir disso, disse ele com voz rouca, cheia de dor e raiva ao mesmo tempo. Eu fiquei paralisado, o coração batendo forte contra as costelas enquanto tentava me arrastar para longe, mas a perna não obedecia. Nós estávamos no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros durante um retiro de team building organizado pelas firmas de advocacia que representavam lados opostos em um grande caso ambiental. O grupo havia-se separado para explorar uma galeria lateral pouco conhecida e o chão cedeu de repente, nos isolando neste buraco esquecido. André era o advogado ambientalista que havia me enfrentado em tribunais destruindo reputações, e eu o via como o homem que ameaçava tudo o que minha família construíra em Porto. Meu pai, um empresário conservador católico rigoroso, sempre me cobrara lealdade à tradição e ao nome Mendes. Ele esperava que eu casasse com Sofia, a filha de um sócio, e desse netos que continuassem a linhagem. Eu havia construído uma vida de mentiras perfeitas em Lisboa, advogando para empresas que ele aprovava e escondendo qualquer dúvida que surgia nas noites solitárias. Agora preso aqui com o homem que eu mais temia e ao mesmo tempo não conseguia esquecer, eu sentia o pânico subir pela garganta. André rasgou a manga da camisa com os dentes para improvisar uma tipoia no braço quebrado, os movimentos precisos apesar do suor que escorria pela testa. Ajude-me a estabilizar sua perna, ordenou ele sem pedir por favor. Eu hesitei, mas o frio que começava a invadir os ossos me fez concordar. Suas mãos tocaram minha pele quente e firme e um arrepio traiçoeiro percorreu o meu corpo, que eu disfarcei com uma careta de dor. Por que você veio nesta viagem se sabia que eu estaria aqui? Perguntei, tentando recuperar o controle. Para acabar com isso de uma vez, respondeu ele olhando direto nos meus olhos. A noite caiu lá fora e dentro da caverna o silêncio era quebrado apenas pelo gotejar da água e pela nossa respiração pesada. Compartilhamos o pouco de água e barras de cereal das mochilas, conversando em frases curtas e cortantes. Eu lembrei da universidade em Coimbra, onde nos conhecemos em um debate acalorado sobre direitos ambientais. André era brilhante, carismático e livre de uma forma que eu invejava. Uma noite depois de muitas cervejas nós nos beijamos no quarto dele e por um momento eu senti que o mundo poderia ser diferente. No dia seguinte neguei tudo, disse que tinha bebido demais e que ele estava confundindo as coisas. Meu pai havia ligado naquela mesma semana alertando sobre más companhias e eu escolhi o medo. Desde então transformei aquela fraqueza em ódio público, processando causas contra ele e sua firma. Agora aqui ferido e dependente eu via o preço daquela escolha. A perna latejava e febre começava a subir. André me observava com uma mistura de pena e fúria. Você ainda mente para si mesmo, murmurou ele antes de adormecer exausto. Eu fiquei acordado pensando na Sofia que me esperava em Lisboa, na ligação que eu não podia fazer e na vida que eu havia construído sobre areia movediça. O amanhecer trouxe uma luz fraca que revelou as paredes cobertas de musgo e o rosto cansado de André. Pela primeira vez em anos eu não consegui desviar o olhar. O segundo dia na caverna começou com uma sede que queimava a garganta e uma fome que fazia o estômago revirar. André conseguiu alcançar uma poça de água da chuva filtrada pelas rochas e encheu nossa única garrafa com cuidado. Beba devagar, disse ele estendendo o recipiente. Eu obedeci e o gosto terroso me lembrou que estávamos vivos por enquanto. A conversa que evitamos no dia anterior voltou inevitável. Por que você sabotou meu caso contra a fábrica do seu pai? Perguntou ele enquanto ajustava a tipoia. Eu desviei o olhar fingindo examinar a perna inchada. Porque era meu trabalho, respondi, mas a voz saiu fraca. Ele riu sem humor, um som que ecoou nas paredes. Mentira. Você fez isso porque eu representava tudo que você queria ser e não podia admitir. As palavras dele acertaram em cheio, abrindo feridas antigas. Eu me lembrei da festa de formatura quando meu pai me viu conversando animado com André e depois em casa me interrogou por horas sobre amizades perigosas. Ele citou a Bíblia, falou de pecado e da vergonha que eu traria para a família. Naquela noite eu liguei para André e disse que nunca mais queria vê-lo. 2 anos depois, quando ele começou a ganhar notoriedade processando empresas como a nossa, eu usei todos os contatos para bloqueá-lo. Não era só profissional, era pessoal. Eu odiava o jeito como ele vivia abertamente sem medo enquanto eu me escondia atrás de ternos caros e sorrisos falsos. Agora preso aqui eu via o reflexo da minha covardia no rosto dele.
A febre subiu e eu comecei a delirar murmurando nomes do passado. André limpou minha testa com um pedaço de pano úmido, gestos gentis contrastando com a raiva anterior. Você não precisa mais fingir, Tiago, sussurrou ele. Eu tentei negar, mas as lágrimas vieram sem controle. Meu pai está doente em Porto e a última coisa que ele me disse antes da viagem foi para eu honrar o nome da família casando com Sofia e dando continuidade ao legado. Se eu admitir o que sinto, eu perco tudo. André ficou em silêncio por um longo tempo, depois falou da própria família que o aceitara há anos atrás apesar das dificuldades em uma cidade pequena perto de Leiria. Ele contou como o apoio deles o fortaleceu para lutar por causas que importavam. Eu invejei aquela liberdade. A tarde trouxe um pequeno deslizamento que abriu uma fresta maior no teto, permitindo mais luz e ar fresco. Nós nos arrastamos para perto da abertura gritando por ajuda, mas só o vento respondeu. A exaustão nos dominou e eu adormeci encostado no ombro dele sem perceber. Quando acordei, o braço dele me envolvia protetoramente e pela primeira vez em anos eu não senti medo daquele toque. A dor na perna piorou e André improvisou matá-la com galhos secos encontrados no chão. Seus dedos roçaram minha pele e eu segurei a mão dele por um segundo mais do que necessário. Ele não retirou. O passado voltou em ondas. Lembrei da carta anônima que enviei para a imprensa acusando André de radicalismo só para proteger a imagem da firma. Ele soube que fui eu e aquilo alimentou o ódio mútuo. Agora aquele ódio parecia uma máscara que caía, revelando algo mais profundo. A noite trouxe frio intenso e nós nos aproximamos para dividir o calor corporal. Nossos corpos feridos se encaixaram de forma natural e eu senti o coração dele bater forte contra o meu. Porque você nunca me confrontou antes? Perguntei baixinho. Porque eu esperava que você tivesse coragem de vir até mim, respondeu ele. As palavras doeram mais que a fratura. Eu pensei na Sofia que me amava de forma inocente e nos planos de casamento que minha mãe organizava com tanto entusiasmo. Trair tudo aquilo parecia impossível e ao mesmo tempo inevitável. O terceiro dia amanheceu com esperança frágil, mas também com a consciência de que o resgate poderia demorar. André começou a contar histórias da sua vida depois da universidade, viagens para defender florestas em Trás-os-Montes e o orgulho de viver sem máscaras. Eu ouvia e sentia inveja misturada com admiração. Pela primeira vez admiti para mim mesmo que o que eu sentia por ele nunca havia desaparecido, apenas fora enterrado sob camadas de medo. A caverna que nos prendia começava a libertar algo dentro de mim. No terceiro dia a fome se tornou insuportável e a perna inchada latejava com a infecção incipiente. André encontrou algumas raízes comestíveis perto da entrada bloqueada e insistiu que eu comece primeiro. Você precisa de forças, disse ele com voz firme. Eu engoli as lágrimas junto com o alimento amargo. A conversa virou confronto aberto. Você destruiu minha reputação com aquele artigo falso, acusou ele, os olhos brilhando de mágoa antiga. Eu não neguei. Fiz isso porque meu pai ameaçou-me deserdar se eu continuasse próximo de você, respondi, finalmente admitindo parte da verdade. Ele se aproximou o máximo que a dor permitia e segurou meu queixo, forçando-me a olhar para ele. E você escolheu a herança em vez de mim. Aquilo foi como uma facada. Eu me lembrei da noite em que meu pai me encontrou chorando depois do beijo na universidade e me obrigou a confessar. Ele me levou para a igreja, rezou comigo e depois me fez prometer que nunca mais cairia em tentação. A vergonha que senti naquela época voltou agora multiplicada. André continuou falando da traição que sentiu quando eu o abandonei e depois o persegui profissionalmente. Cada palavra era uma acusação que eu não podia mais rebater. Eu comecei a chorar sem vergonha, confessando o medo constante de ser descoberto em Lisboa, onde mesmo com leis progressistas os olhares julgadores ainda existiam em círculos conservadores. Meu pai doente repetia que um filho gay seria sua morte. Minha mãe chorava só de imaginar escândalo. Eu construí uma fortaleza de mentiras para protegê-los e a mim mesmo. André ouviu em silêncio, depois contou como ele quase desistiu da advocacia depois da minha sabotagem, mas o apoio de amigos e da comunidade LGBT em Porto o manteve firme. Ele havia saído do armário publicamente anos atrás e pagara o preço com perda de alguns clientes, mas ganhara a liberdade. Eu invejava aquilo com todas as forças. A tensão entre nós cresceu quando ele disse que sempre soube dos meus sentimentos mesmo quando eu negava. O jeito como você me olhava nas audiências não era ódio, era desejo reprimido, afirmou ele. Eu não consegui mais negar. O toque das mãos dele nas minhas durante a conversa se tornou mais intencional e eu permiti. A moralidade que minha família me impusera entrava em conflito com o desejo de ser honesto pela primeira vez.
O que aconteceria se eu saísse do armário? Perderia o emprego, a herança ou o respeito dos pais? Ou ganharia a mim mesmo? André me desafiou a escolher. Você pode continuar vivendo metade de uma vida ou pode finalmente ser inteiro, disse ele. A noite trouxe pesadelos onde meu pai me rejeitava e Sofia chorava. Acordei suando frio e André me calmou abraçando-me com cuidado para não piorar os ferimentos. Naquele abraço eu senti pela primeira vez que o amor poderia ser mais forte que o medo. Mas o preço ainda parecia alto demais. O quarto dia amanheceu com sons distantes de helicóptero que nos encheram de esperança, mas também de pavor pelo que viria depois do resgate. O resgate chegou no quarto dia quando uma equipe de bombeiros de Leiria localizou a fresta e desceu cordas. André foi içado primeiro, depois eu com a perna imobilizada. No hospital de Leiria, enquanto médicos tratavam nossas fraturas, eu vi nos olhos dele a mesma pergunta não respondida. Sofia chegou correndo de Lisboa com minha mãe e o olhar de preocupação delas me sufocou. Meu pai ligou do Porto, a voz fraca mas autoritária, exigindo detalhes. Eu menti dizendo que o acidente foi apenas uma infelicidade sem mencionar André. Ele me parabenizou por sobreviver e lembrou do casamento marcado para o próximo ano. André foi transferido para outro quarto e eu fiquei sozinho com meus pensamentos. A mídia soube do resgate e publicou fotos nossas juntos na caverna. Rumores começaram a circular sobre nossa rivalidade transformada em algo mais. Meu chefe na firma ligou preocupado com a imagem da empresa. Eu sentia o mundo desmoronando como rocha naquela gruta. Visitei André escondido à noite. Ele segurou minha mão e disse que não me obrigaria a nada, mas que não aguentava mais o silêncio. Eu chorei confessando que o amava desde a universidade, mas que o medo sempre vencera. Ele me beijou suavemente pela primeira vez em anos e aquele beijo foi como voltar para casa. No dia seguinte meu pai veio de Porto apesar da saúde frágil. Ele viu André no corredor e entendeu tudo pelo meu olhar. A conversa que se seguiu foi devastadora. Ele me chamou de traidor da família, da fé e do nome. Minha mãe chorou implorando que eu pensasse melhor. Sofia me confrontou com dor nos olhos perguntando se tudo tinha sido mentira. Eu não neguei mais. Escolhi a verdade e o preço foi alto. Meu pai me deserdou temporariamente e cortou o meu acesso aos fundos familiares. A firma me deu licença forçada para evitar escândalo. Mas André ficou ao meu lado durante a fisioterapia e as noites de dúvida. Ele me apresentou a amigos da comunidade em Lisboa que me apoiaram sem julgamentos. Pela primeira vez eu senti o que era respirar livremente. O conflito interno não acabou de imediato. Eu questionava se valia a pena perder a família pelo amor. André me lembrava que o verdadeiro amor não destrói mas constrói. As semanas seguintes foram de reconstrução. Eu comecei terapia para lidar com o trauma da repressão e voltei ao trabalho em uma firma menor mais alinhada com meus novos valores. André e eu começamos a namorar abertamente apesar dos olhares e comentários. A sociedade portuguesa havia progredido, mas em certos círculos o preconceito ainda doía. Meses depois da caverna, eu e André estávamos em Porto visitando minha mãe, que aos poucos aceitava a nova realidade. Meu pai ainda resistia, mas enviara uma carta curta dizendo que precisava de tempo. Eu havia perdido parte da herança, mas ganhara uma vida autêntica. André me ensinou a lutar por causas que importavam e juntos defendemos um caso ambiental que beneficiava comunidades locais. O preço das escolhas ainda aparecia em noites de insônia onde eu me perguntava se tinha traído minha família ou a mim mesmo. Mas olhando para André dormindo ao meu lado eu sabia que o amor verdadeiro exigia coragem. A caverna não foi apenas um acidente, foi o lugar onde eu renasci. Meus amigos de Lisboa organizaram uma pequena festa para celebrar nossa recuperação e eu finalmente me senti parte de algo maior. Sofia encontrou alguém novo e me desejou felicidade em uma mensagem sincera. A sociedade ainda tinha seus juízos, mas eu aprendi a ignorá-los. André me pediu em casamento durante uma caminhada na mesma serra onde tudo começou e eu aceitei sem hesitar. A vida seguia com suas cicatrizes, mas também com luz. Refletindo sobre tudo, eu me pergunto se foi correto esconder meus sentimentos por tanto tempo ou se a acusação de André na caverna foi o que finalmente me libertou. Foi errado priorizar a família e a sociedade acima do meu coração, ou isso era o preço inevitável da sobrevivência? O que você acha certo ou errado?